Dia 9. De quem é a culpa? Você se considera uma pessoa abençoada ou amaldiçoada? Muita gente acredita que herdamos dos nossos pais a culpa dos erros que eles cometeram. Alguns cristãos, inclusive, pregam este ensinamento baseado numa leitura errada de Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Veja o que a Bíblia diz. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Será que realmente herdamos pecados dos nossos pais e avós? Estaria Deus me culpando por pecados que eu nunca cometi, mas que meus bisavós cometeram? Com certeza não. O que este texto está falando é que as consequências dos nossos pecados afetam nossos filhos e netos. Isso não significa que eles herdam nossa culpa e pecados, mas sim que o nosso pecado os afetará. Quando olhamos para trás, observando nossos pais e avós, podemos identificar vários pecados que eles cometeram e que nos danificaram. Alguns destes pecados, inclusive, nos motivaram a cometer os mesmos erros que eles. Seus pecados ajudaram na corrupção dos nossos corações. Não é incomum ver famílias inteiras repetindo os mesmos padrões de pecado e iniquidade. Mães promíscuas com filhas promíscuas. Pais violentos com filhos violentos. A verdade não é que o filho herde do seu pai algum demônio que o force a isso, mas sim que o filho sofra a consequência do pecado do pai e com ele aprende a cometer os mesmos pecados. Mas não se engane, a culpa dos pecados que você tem cometido é sua e apenas sua. Ainda que possa ter sido machucado e profundamente influenciado por seus pais e avós no passado. A decisão é pessoal, mas as consequências afetam outras pessoas. Quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, costumava dizer um ditado que faz referência à mentirosa ideia de maldição hereditária. Eles diziam: nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes que ficaram embotados. Davam a entender que estavam sofrendo
a culpa pelos pecados cometidos pelos pais, e não pelos seus próprios pecados. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, desfez esta mentira, declarando: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versos de 2 a 4. Leia o capítulo inteiro de Ezequiel 18 e você verá que Deus está dizendo que se o filho de um injusto decidir obedecer a Deus, o Senhor não o condenará. E se o filho de um justo decidir viver injustamente, Deus o condenará. Pois cada alma é responsável por si própria. Um dia prestaremos conta diante do tribunal divino, não dos atos de nossos avós e pais, mas sim pelos nossos. Não poderemos colocar a culpa do que somos ou fizemos sobre outras pessoas, ainda que os atos pecaminosos deles tenham nos influenciado. Quando Eva foi tentada por Satanás, ainda que tenha sido enganada por ele, ela tomou uma decisão de acreditar na palavra da serpente e desacreditar na palavra de Deus. Deus havia dito que se eles comessem daquele fruto, morreriam. Mas a serpente disse que seriam iguais a Deus. Eva preferiu acreditar na serpente. Da mesma forma, hoje, mesmo que enganados por Satanás, influenciados por demônios, ou com pecados apreendidos dos nossos avós e pais, os erros e pecados que realizamos são decisões pessoais que tomamos diante de Deus. Um dia prestaremos conta de tudo isso diante do Senhor. Jesus nos oferece o perdão e a salvação para todos os nossos pecados. Ele nos oferece não porque merecemos, mas sim porque Ele nos ama. Entretanto, o perdão dos nossos pecados envolve arrependimento e confissão. Se não admitirmos nossos pecados, mas, ao contrário, nos justificarmos, ou ainda projetarmos a culpa sobre os nossos pais ou outras pessoas, então jamais seremos perdoados. É preciso olhar com sinceridade no espelho de nossa alma para que enxergarmos quem realmente somos
para que, sem restrições, admitamos nossos maiores erros, culpas e iniquidades diante do Senhor. Só assim poderemos ser perdoados quando percebemos que somos indignos. O fato de termos sido influenciados por nossos pais, ou ainda pelo meio familiar ou social em que estamos envolvidos, não tira de nós a responsabilidade. Jesus é prova disso. Viveu em um mundo corrompido pelo pecado. Foi tentado de todas as maneiras, mas nunca pecou. Você, e somente você, é responsável pelos seus atos. O inferno estará cheio de gente que tentou se justificar diante do tribunal de Deus. Apenas uma pessoa pode nos justificar no tribunal divino, e esta pessoa é Jesus Cristo. É Jesus quem nos faz dignos. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, verso 11. Que tal hoje você admitir os erros do pecado que você tem cometido diante de Deus? Entretanto, ainda que sejamos nós os responsáveis pelos nossos pecados, devemos sim ter consciência dos pecados dos nossos pais e avós. Muitas vezes não percebemos o quão influenciados fomos por atitudes, crenças, palavras de maldição e pecados familiares. Transformamos os pecados dos nossos pais em nossos próprios pecados. No Antigo Testamento, havia uma prática interessante de se confessar os pecados dos pais diante de Deus. Esta prática era didática e visava trazer à luz duas coisas. Primeiro, que o pecado deles teve consequências, e estas podem sim estar nos afetando. Segundo, que se repetirmos estes pecados, nos tornaremos tão culpados quanto eles. Um pai que bebe e gasta seu dinheiro em jogos trará consequências de pobreza e talvez violência para a sua família. Seus filhos sofrerão as consequências do pecado do pai, ainda que não sejam culpados por estes pecados. Mas, se os mesmos filhos começarem a beber e jogar, se tornarão culpados como seu pai, perpetuando as consequências para os seus próprios filhos. Ezequiel 18 trabalha muito bem este conceito. Por isso, é bom identificar os pecados dos pais e dos avós. Eles foram violentos? Sangue foi derramado por alguém de sua família? Eles eram promíscuos?
Há histórico de traição? Há relatos de suicídio na família? Conhecer a história de pecados de sua família pode trazer à luz a razão de você se comportar como tem se comportado. Jesus pode, de uma vez por todas, quebrar o ciclo de influência pecaminosa e demoníaca na sua vida. Olhe para a sua família e o meio social e escreva num papel os pecados que você aprendeu com eles. Busque gastar um tempo pensando no que precisa admitir como sendo seu pecado, sem justificar, nem colocar a culpa em ninguém. Depois disso, ore sobre cada pecado, admitindo a sua culpa. Peça perdão a Deus em nome de Jesus por cada um deles e confie que Ele estará te perdoando. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, capítulo 4, versos de 8 a 10. Faça uma tabela como esta numa folha de papel. Ore pedindo a Deus por sabedoria para discernir quais pecados você aprendeu com o seu pai e quais aprendeu com a sua mãe. Escreva um abaixo do outro. Depois, faça a oração final para cada item escrito. Primeira coluna: pecados aprendidos do pai. Segunda coluna: pecados aprendidos da mãe. Oração. Senhor Jesus, eu confesso que aprendi com meu, minha, o pecado de eu me arrependo de ter cometido este pecado e te peço perdão. Eu perdoo meu, minha, por ter me influenciado a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.